O que você deve analisar no balanço do seu concorrente ao participar de uma licitação? Quais são as principais coisas que você tem que olhar se ele atende ou não o que está sendo pedido no edital? Se você não sabe nem por onde começar a fazer essa análise, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar aqui no meu computador para você um balanço por dentro e quais são os principais requisitos que você tem que observar se o seu concorrente cumpre ou não o que está sendo solicitado no edital. Seja muito bem-vindo, eu sou Danilo Carvalho, eu sou contador e diretor da Trion Assessoria, empresa contábil especialista em ajudar licitantes, assim como você, a vender mais, participar de licitações, a regularizar as suas empresas para conseguir participar das vendas para o governo. E hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer uma análise básica de um balanço do seu concorrente, pontos específicos que podem levar à inabilitação do seu concorrente. Vamos lá, vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Tanto o balanço na parte da junta comercial, quanto o balanço via SPED. Eu estou com os dois aqui na minha tela aqui, ó, eu separei para vocês para poder te mostrar quais são os principais requisitos que você deve analisar. Primeiro ponto, geralmente os balanços solicitam que você esteja registrado ou junta comercial ou via SPED, tá? E esse registro você deve fazer uma consulta dele. Esse que eu estou mostrando para você aqui, ó, ele tem até um QR Code e na lateral aqui, ó, ele vem falando que o balanço foi registrado. Primeiro ponto, se ele for apresentado para você um balanço com o livro diário da empresa, ele vai ter que ter lá o termo de abertura, termo de encerramento, balanço patrimonial, demonstrações, os índices de liquidez, geralmente solicitados nos editais. Tem editais que dá a opção de apresentá-lo já e tem editais que dá a opção do próprio pregões analisar esses índices. Com as informações que estão dentro do balanço, ele consegue buscar essas informações. Que são o quê? Se esses índices estão positivos, se a empresa tem condição de estar honrando com seus compromissos. Outra informação importante também é sobre a autenticação desse balanço. De nada vale você apresentar um balanço sem estar registrado e assinado tanto pelo contador, tanto pelo sócio da empresa. Primeiro ponto aqui, ó, termo de abertura da empresa. Tá aqui já. Ele repete aqui novamente aqui quando vai para a junta comercial. Nós temos aqui o livro diário dessa empresa. Esse livro diário geralmente não é analisado nas licitações, é só o balanço. O livro diário é o quê? É as informações que aconteceram na empresa durante o ano. O balanço é o resumo dessa informação, tá? Vendeu, comprou, pagou, vai estar tudo registrado no diário. Realmente é um diário, está anotando lá tudo o que aconteceu naquela empresa. E depois nós chegamos ao balanço, que é o produto final ali, para analisar se essa empresa teve ou não um bom desempenho. Aqui, ó, chegamos no balanço. Ativo e passivo. Ativo, o que a empresa tem de caixa, o que ela tem de bens, o que ela tem ali para honrar com seus compromissos. Passivo são as dívidas, os compromissos que ela tem com fornecedores, com funcionários e tudo. Muito importante, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Toda vez que você for analisar um balanço de um seu concorrente, o ativo e o passivo tem que ser o mesmo valor. Por exemplo, aqui está 67.355, aqui tem que estar 67.355. Se tiver esses valores divergente, esse balanço não está correto, ele não vai poder ser aceito pela CPL, pela comissão de licitação, porque é um balanço que não bate com as informações, tá certo? E o que é isso daqui? O balanço é justamente isso. Todas as dívidas que você tem, todo o dinheiro que você tem. Então ele tem que estar igualado aqui. Não pode estar um com valor, outro com outro, tá? Isso é uma norma até da contabilidade, então fique sempre atento. Ativo e passivo sempre vai ter que bater esses valores, certo? Outro ponto importante aqui é você analisar o quê? O capital social dessa empresa, tá? E o patrimônio líquido. Por quê? Tem editais que pedem, se for uma empresa nova, que o capital social seja, por exemplo, 10% da licitação. Vamos supor que seja uma licitação de R$1 milhão e você precisa que o capital social seja ou 10% ou o patrimônio líquido chegue nesses 10%. Se fosse um balanço de abertura dessa empresa, nesse capital social aqui de R$5 mil, ela não conseguiria, porque uma licitação de R$1 milhão precisaria de pelo menos R$100 mil. Nem mesmo o patrimônio líquido daria certo para ela poder participar. Ela conseguiria participar de uma licitação de R$600 mil com esse patrimônio líquido aqui, se isso estivesse sendo solicitado no edital, tá certo? Dependendo, às vezes não é solicitada essa informação e acaba ela conseguindo participar. Balanço patrimonial, fique sempre atento a isso. Ativo e passivo, e você observar também tanto o capital social quanto o patrimônio líquido da empresa, se está de acordo com o valor da licitação. Demonstração de resultado de exercício. Aqui entra as demonstrações, o DRE. Balanço, é isso que eu mostrei anteriormente para você. As demonstrações também são obrigatórias a apresentar. Tem vezes que nós vamos participar de licitações, o licitante vai lá e apresenta apenas o balanço, e não cumpre os outros requisitos, que são as demonstrações. A demonstração do resultado do exercício, como o próprio nome já diz, ela puxa tudo o que aconteceu no exercício que passou. Todo o faturamento que a empresa teve, todas as despesas, todos os impostos que ela teve,
puxa essa informação para gerar uma lucratividade ou um prejuízo para ela. Nesse caso aqui, ela teve uma receita bruta no ano que passou de R$32 mil. Teve a questão de impostos e ela chegou ali na lucratividade de 30 mil no final do exercício. Outro ponto que você deve observar aqui no DRE, na demonstração do resultado do exercício, é o seguinte: se a empresa ela ainda é uma ME ou uma EPP, porque é com esse valor aqui, ó, de receita bruta, que você vai ver se ela atingiu os 4.800.000 ou se ela atingiu os 360 mil. 360 mil para ME, 4.800.000 para EPP. Se ela tiver 4.801.000, ela já não é mais um EPP. E se a licitação que você estiver participando for exclusiva para ME e EPP, essa empresa também não cumpre o que o edital está pedindo, então ela já tem que ser inabilitada. Seguindo aqui, temos outras demonstrações também, demonstração de lucro e prejuízos acumulados. Ela vai trazer o que aconteceu ao decorrer dos anos dessa empresa. Temos também a nota explicativa, que vem trazendo algumas informações da empresa, e os coeficientes de análise. Esses coeficientes aqui, geralmente eles pedem índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e solvência geral. Geralmente são esses que são solicitados nas licitações. Tem editais que pedem outros itens. Tem editais que pedem que você já apresente isso daqui junto com o balanço, assinado pelo contador, assinado pelo sócio. Tem editais que falam que essas informações serão obtidas pela comissão de licitação. Eles que vão lá pegar os dados do ativo, passivo, para ver se de fato bate aqueles índices. Lembrando, esse índice sempre tem que ser acima de 1. Por que, Danilo, tem que ser acima de 1? Porque quando você vai apurar esses índices, lá você vai identificar que para cada R$1 de dívida você tem R$1 para poder honrar aquela dívida. Se der um valor abaixo desse valor, significa que você está no prejuízo. Se você tiver que liquidar a sua empresa, hoje encerrar as atividades, você não consegue honrar com o compromisso. Então esse índice aqui sempre tem que ser acima de 1, certo? E nós vemos aqui também que tem um plano de contas que é apresentado, mas ele não é pedido nos editais. Isso aqui é só para apresentar para a junta comercial. Também deve ser apresentado na hora de autenticar o balanço na junta comercial, a certidão do conselho de contabilidade, vai ter que apresentar também que o profissional que assinou por aquele balanço está regular perante o conselho. E temos também aqui o termo de encerramento. Esse balanço aqui, as informações que estão nele, é a mesma informação que vai lá para o SPED. A única diferença é que um é entregue para a junta comercial, outro é para o SPED, que é da Receita Federal. Mas os dois têm validade para você participar das licitações. Quando pedir um balanço, você vai lá no edital, vai estar falando. Pode ser aceito via junta ou SPED. Se lá não falar, faça um pedido de esclarecimento para ver se eles vão aceitar apenas via junta ou via SPED, ou vice-versa. Deixa eu mostrar para você aqui agora ele no SPED, como que funciona. Aqui no SPED ele vai trazer mesmo as informações. Termo de abertura, vai trazer os dados da empresa, de quando que é o período de apuração, você tem que ficar atento nisso aqui também, tá? Tanto na junta quanto no SPED. Qual que é o período que está sendo apurado dessa empresa? Referente a que ano? Porque geralmente as licitações está pedindo ou do último exercício ou dos 2 últimos exercícios. Então tem que ficar atento a isso, porque às vezes o seu concorrente vai lá e apresenta um balanço que tem 3 anos já passou, tipo assim, não é os 2 últimos, ele apresentou o anterior, então isso pode ser inabilitado também, porque ele tem que cumprir essa exigência de apresentar os 2 últimos ou o último, de acordo com o que estiver pedindo no edital. Feito isso aqui também, tem a questão do livro diário, como eu falei para vocês, todas as informações que acontecem na empresa, aí depois nós vemos para o balanço patrimonial, mesma coisa também, trazer o período de quando foi feita a apuração, o ativo da empresa, ele vai trazer aqui quanto que ela tem de ativo, quanto que tem de passivo, todas essas informações aqui também. Demonstração de resultado de exercício, mesma situação do outro lado. Quanto que a empresa faturou, despesas que ela teve, quanto que sobrou para ela de lucro no final. Demonstração de lucros ou prejuízos, vai trazer aqui também como que foi essa movimentação, se ela teve lucro, teve prejuízo, vai trazer para você fazer essa análise. Observe aqui também, que eu vou mostrar para você, ó, que nesses relatórios aqui, tanto demonstração de resultado de exercício, tem um código do recibo. Esse código aqui você pode consultar a veracidade dessa informação, se ela foi de fato autenticada e se esse código existe. Você vai consultar ele para identificar se o seu concorrente apresentou de fato ou se esse documento é um documento que não existe e ele forjou o documento. Pode acontecer isso também. Lá na junta comercial, mesma coisa. Tem um código, você faz a consulta daquele documento para identificar se ele de fato está autenticado ou não. Aqui a parte da nota explicativa, igual no outro balanço também, que vai ser inserido aqui. Novamente a gente tem aqui os coeficientes de análise, que são os índices de liquidez geral, liquidez corrente, trazendo os resultados aqui de quanto que está dando para essa empresa. E pelo SPED também nós temos aqui, ó, a relação de quem assinou. Novamente a carta do CRC e termo de abertura e encerramento. E aqui, ó, assinante da escrituração. Vai aparecer também quem assinou por essa empresa, quem foi. Contador, o sócio, quem foi que de fato assinou essas demonstrações e esse balanço. E aqui mais uma vez, ó, o recibo de entrega da escrituração contábil digital, que é o SPED.
Esse recibo aqui é o mesmo que consta nas outras folhas. Você pode fazer a consulta para analisar se de fato foi entregue ou não. Então, recapitulando tudo que nós vimos aqui, você deve analisar termo de abertura e encerramento, se o período é o período que está solicitando o edital, se aquela empresa tem um ativo e passivo batendo, se o capital social dela ou o patrimônio líquido atinge o que está pedindo no edital, se é 5%, 10% que está solicitando. Você tem que analisar também a demonstração de resultado de exercício, se aquela empresa ela é de fato um ME ou MPP, se ela não faturou mais de 4 milhões e 800 no ano, isso você consegue analisar também dentro do balanço, e identificar se essa empresa autenticou esse balanço, ou na junta, ou na Receita Federal, ou via SPED. Então essas informações são as básicas que você deve analisar. Nós aqui no escritório já conseguimos inabilitar concorrentes que não apresentaram essas informações, ou que apresentaram ela parcial, faltando o documento. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma empresa MEI que achou que não precisava apresentar o balanço, apresentou só o do ano que ela fez a mudança da empresa. Conseguindo inabilitar, porque ela deveria também ter apresentado o do ano anterior que ela era MEI. Então essas informações você deve fazer uma análise bem aprofundada, específica, para você ver se o seu concorrente cumpre ou não o que está sendo solicitado no edital. Eu espero que esse vídeo tenha deixado claro para você como que funciona, tenha mostrado para você o que é uma análise de um balanço, quais são os pontos principais. É claro que existem muitas outras coisas a serem analisadas, mas eu quis trazer nesse vídeo os principais pontos que você já vai conseguir inabilitar muito concorrente se você souber fazer essa análise aqui. Eu espero que esse vídeo tenha deixado isso claro para você, que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. E se você precisa de abertura de empresa, troca de contabilidade, assessoria para participar de licitações, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos prontos para atender você em qualquer lugar do país. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.